Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, só para avisar vocês, como eu falei na semana passada, hoje eu estarei em viagem, não estarei em Curitiba, então eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o que nós já vimos falado na semana passada, que nós estaríamos trabalhando hoje sobre introdução à álgebra. Então nós iremos falar aqui um pouquinho sobre álgebra. Isso é importante você saber, porque como eu estava conversando com o pessoal do 7º ano de mais cedo, principalmente com o Renato, que nós usamos as estruturas algébricas como uma forma de resolver algumas questões, né, matematicamente, com o objetivo principal de trazer uma informação mais rápida ao ponto de ter uma escolha assertiva. Então, quando nós fazemos isso, nós temos a oportunidade, por exemplo, de pegar uma fórmula matemática. Por exemplo, no 9º ano você vai ver a fórmula resolutiva de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva do 2º grau, que é chamada fórmula de Bhaskara. Na física, quando vocês entrarem no ensino médio, vocês vão ver que velocidade é a razão entre o espaço e o tempo. Falei para o Renato, por exemplo, que nós temos uma fórmula matemática para calcular o consumo de energia através de alguns equipamentos eletrônicos que tem na sua casa. Então, tudo isso está no campo da álgebra. Então, se você abrir aí sua página no livro de matemática, na página 38, você vai ver lá, por exemplo, que existe o conceito de variável. Então, eu não coloquei aqui no quadro o cabeçalho, então você coloca lá o cabeçalho na data de hoje, porque esse vídeo não está só para a sua turma, está para os outros 7º anos também. Então eu não sei que dia que vai passar esse vídeo, se é na sexta ou é na quinta-feira, então por isso que eu não coloquei o cabeçalho, tá certo? E fica em silêncio aí, porque senão a professora ou o estagiário que está aí cuidando vai falar para mim se você está prestando atenção no vídeo ou não. Sem bagunça, hein? Sem bagunça. Então vamos lá. Então, na página 38, eu estou acompanhando o livro aqui com vocês, ele fala sobre um conceito de variável. Então, o conceito de variável tem ali, 4 figuras, aparece lá no final da página 38, ele aparece a figura A, a figura B, a figura C e a figura D. Então, todas elas, por exemplo, se você observar ali, tem uma medida. Então, vai aumentando para 1, 1,5, 2 e 2,4. Então, você observa que de 1 para 1,5 aumentou meio centímetro. E do B para o C aumentou mais meio centímetro. Mas do C para o D aumentou 0,4 centímetros. Então você observa que aqui não teve uma projeção ou um aumento gradativo dentro da sua proporcionalidade. Aí ele diz assim, vamos calcular o perímetro desse quadrado. São 4 quadrados, O A, o B, o C e o D. Então ele calculou lá, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 1,5, porque ele quer calcular perímetro. E lembrando que perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Por isso que aparece um 4 aí do lado do A. Então é 4 vezes 1, que dá 4 centímetros de perímetro. O outro dá 4 vezes 1,5, dá 6 centímetros de perímetro. O 4 vezes 2, 8 centímetros. E o 4 vezes 2,4, 9,6 centímetros. Então ele fala ali que se nós observarmos o quadrado, ele muda. E quando varia, ou seja, quando ele muda, muda também a medida do seu lado. Então, claro, se o quadrado está aumentando, é porque a medida do quadrado também, subsequentemente, está aumentando. Ok? E quando nós usamos essa variável, geralmente nós tratamos ela de x, quando ela vai representar algum número, só que esse número ainda não é conhecido. Ou, quando é conhecido, ele vai variar. Então, por isso que a palavra variável vem na ideia de variação. Uma hora ele está 1, depois ele está 1,5, depois ele está 2, depois ele está 2,4. Então, o conceito de variável, como diz aqui o livro, é que ele tem a ideia, por exemplo, de mudar. Então, quando o número muda, então eu posso dizer que ela é uma variável. E quando vamos representar essa variável, a gente pode, por exemplo, colocar esse problema que está aparecendo no livro como P. P de quê? De perímetro. Então, o P está variando. Está aumentando o tamanho do quadrado, é porque as medidas também estão aumentando. Então, houve uma variação. E quando nós temos isso, você observa, por exemplo, no livro que apareceu que P é igual a 4 vezes L. Então, quer dizer que o perímetro, por ser um quadrado, tem 4 lados, e esse L aqui vai representar, então, o lado. Ou seja, a medida de um lado. Então, quando nós temos algumas situações que há uma variação,
a gente pode jogar uma fórmula matemática para que toda vez que eu trazer um quadrado, ou quando eu trouxer um triângulo, ou quando for um hexágono, ou quando for um pentágono, por exemplo, se tratando de figura plana, eu posso colocar uma fórmula matemática para descobrir o perímetro mais rápido. E se eu descubro medida mais rápido, eu tenho a soma dos lados de um polígono mais rápido, que nós chamamos ela de perímetro. Então, quando ele colocou esse P aqui, e a ideia aqui do livro é trazer a soma de todos os lados dele, ele colocou um L por quê? Porque para descobrir o perímetro, numa figura que tem 4 lados, basta eu acrescentar o que na fórmula? O L, que é a medida do lado. Por quê? 4. Porque o quadrado tem todos os lados iguais. Por isso que ficou P igual a 4L. Então, ali no meio da página fala assim, essa é uma linguagem matemática, dizemos que o P vive em função do lado. Então, enquanto eu colocar a medida do lado, vai existir o P. Certo? E aí, está dizendo aqui que, ali depois do livro, ele fala assim, dizemos que a função é expressa, nesse caso, pela fórmula P é igual a 4L. Certo? Então, esse perímetro aqui, que se trata de um quadrado, ele vai depender do L. Então, enquanto eu colocar a medida do quadrado aqui, eu vou ter a informação de perímetro. Se eu não der a medida aqui, eu não vou ter uma medida de perímetro. Então, significa que o livro está trazendo aqui que essa variável L depende, quer dizer, a variável P depende da variável L. Porque se eu não tiver o lado, eu não conheço o perímetro. Então, isso aqui o livro está trazendo como função, tá? É uma questão de dependência. Aí ele fala ali uma outra questão que diz, ó, que são exemplos de variável, tá? Ele coloca ali, por exemplo, no final da página, uma variável pode depender de 2 ou mais variáveis. Acompanhe a situação a seguir, lá no final da página 39, ó. Suponhamos que a variável C representa o comprimento de um retângulo e a variável L sua largura. A área desse retângulo é representada pela variável A, depende de C e de L. Isso. Então, se eu tenho a área de um retângulo, vou botar aqui, ele depende do comprimento e a largura, então significa que se eu quero conhecer a área de uma figura plana chamada quadrado, eu vou precisar colocar aqui o comprimento dessa figura vezes a largura dessa figura. Então quer dizer que eu posso representar essas letras aqui por um valor numérico, mas como existe infinitos retângulos com as suas infinitas medidas, então eu posso colocar numa fórmula matemática para que toda vez que eu coloque o valor do comprimento ou coloque o valor da largura, eu conheço a área do retângulo que eu estou procurando. Tá certo? Então, essa é a ideia de variável. Aí ele vai ali, por exemplo, para a página 40. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, página 40, resolver aqui alguns exercícios. Eu vou dar um tempo para você resolver uns aí. Aí eu vou pedir, né, para o estagiário, a professora que está aí para dar uma pausa no vídeo. Ele fala assim, ó, número 1, página 40. A medida da área A de um quadrado, então a gente está falando de um quadrado, tá? Então vou botar aqui número 1, aqui é a página 40, ó lá, página 40. O exercício 1, ele está falando de um quadrado, tá? Então o quadrado aqui tem todos os lados iguais. Ela é dita pela fórmula A é igual a L ao quadrado. Por que é L ao quadrado? Porque é L vezes L. A área do quadrado, por ser todas as medidas iguais, né? Então, vou fazer um bonitinho aqui, ó. Aproveitar o quadriculado aqui, ó. Então, se eu sei o lado de um quadrado, por ser todos os lados iguais, a área é diferente de perímetro, tá, gente? A área, eu vou descobrir qual é o espaço que tem aqui dentro desse quadrado. O perímetro, eu vou saber qual é a medida desse quadrado se eu contornar toda a figura. Então, como eu estou falando de área, então tem uma fórmula de área. E a área depende, para ser descoberta, da medida do lado. Tá bom? É isso que ele falou ali. Aí ele pergunta, quais são as variáveis dessa função? A letra A, quem são as variáveis? Fala para mim aí. O A, né? E o L. Então, são as duas variáveis. Então, esse aqui vai ter um valor numérico. E quando eu colocar o valor numérico e levar ele ao quadrado, eu vou descobrir a área do quadrado. Então, a área depende da medida do lado do quadrado. Se aqui não existir, isso aqui também não existe. Então, por isso que a gente falou ali no livro que é uma questão de dependência. E eu falei isso para vocês em alguns momentos, que nós temos a oportunidade de saber que o pai, né,
ele é o detentor, né, de todos os recursos na sua casa, é o seu pai. Então você depende do seu pai para vir para a escola, você depende do seu pai para ter um dinheiro para comprar uma comida na cantina. Então essa relação que você é uma variável F de filho e a variável P de pai, então o pai ele existe, mas o filho só tem a dependência se for colocado o resultado nele. Né? Então para que o filho exista, eu preciso do pai. Né? Então para que você se movimente na escola, principalmente passando do 7º para o 8º, você depende de um professor de matemática, de história, de geografia, de português. Então eu posso representar professor como P e posso representar você como A. Então A depende de P. Ok? Então essas variáveis aqui são os valores. Na minha escola eu tenho 2 professores de matemática, eu tenho 2 professores de português. Então quer dizer, vai variando. Na minha escola só tem 1. Na minha outra escola só tinha 3 professores. Né? O professor de História, por exemplo, daqui no 9º ano, dá de Geografia e dá de História. Então, o mesmo professor dá 2 disciplinas. Então, por isso que nós chamamos ela de variável, porque pode mudar, querido. Tá? Então, pode mudar se a medida aqui for diferente? Muda a área. Por isso que o conceito de variável aqui ela tem que ser entendida. Tá? Então, ele pergunta lá na letra A. Quais são as variáveis dessa função? É A e L. Aí, a letra B. A letra B diz, usando a fórmula, determine a área de um quadrado cujo lado mede 5 centímetros. Então, eu vou lá, a área é igual a L ao quadrado. Aí eu vou fazer o quê? A área é igual, ele está pedindo para nós colocarmos aqui 5 centímetros. Então, 5 vai estar elevado ao quadrado. E lembrando que 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5 vai ser 25 centímetros quadrados. Então está aí a minha área, quando vou colocar a medida de um lado onde ele vale 5 centímetros, então eu vou ter uma área de 25 centímetros quadrados. Lembrando que nós trabalhamos isso no 6º ano, que toda vez que eu tenho um índice 2 aqui em cima de uma unidade de medida, nós estamos tratando de área. Tá bom? Tá claro, galera? Tá certo? Qualquer dúvida que você tenha nesse vídeo, eu espero que você anote aí no seu fichário, anota isso na sua folha pautada, para quando eu voltar na segunda-feira a gente possa resolver esse tipo de exercício, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Mas não esqueça, quem está aí me ajudando a pausar esse vídeo, aqui a partir do número 2, eu vou pedir para eles fazerem esse exercício, então eu vou pedir para você dar uma pausa aí para eles tentarem resolver, tá bom? Eu espero que você não faça bagunça, hein? Olha lá, lembre-se que você está sendo avaliado aí pelo profissional que está aí cuidando desse vídeo aí, hein? Presta atenção. Muito bem, aí a gente vai para a letra C. Vou botar aqui, vou fechar aqui e vai para a letra C. Aí a letra C fala assim, qual é a área de cada face de um cubo cuja as arestas mede 1,4 centímetros. Então agora ele está falando agora de um cubo, Então vamos desenhar um cubo aqui, Então desenha, um cubo, Espero que você consiga desenhar um cubo também, Está falando de cubo. O que é? Ficou mais ou menos, né, gente? Tá aí, bonitinho meu cubo, que legal. Ele está falando assim, qual é a área de cada face. Então eu vou pintar aqui de verde, Então eu estou pintando de verde aqui que eu estou falando de cada face. Então ele está falando de face. O cubo tem quantas faces? Quantas faces tem o cubo? 1, o 2 que é lá atrás, o 3 que é do lado, o 4, o 5 aqui em cima e o 6 embaixo. Então tem 6 faces. Tá? É uma informação importante. E ele fala que cada aresta, lembrando que a aresta é o contorno aqui, Cada aresta aqui, mede 1,4. Então quer dizer que isso corresponde a lado, né? Então se eu pegar aqui, a área dele, né? Então eu vou pegar a área aqui, vou pegar essa área aqui que está pintado de laranja. Então como é que é 1,4? Então eu vou pegar a área é igual a 1,4. Lembrando que a área qual é? L ao quadrado. Então, área é igual a 1,4 elevado ao quadrado, tá? Lembrando que o 2 aqui faz parte da fórmula. Eu só troquei o L, que é 1,4, porque ele falou que é aresta aqui, esse contorno. Aí eu botei 1,4. Aí, aqui do ladinho aqui, eu vou fazer assim, 1,4 vezes 1,4. É como eu tenho 2 casas depois da vírgula, você separa lá e aí tira a vírgula, 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 1 dá 4 e 1 dá 5. 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 1 dá 1. Então aqui ficou 6, ficou 9 e dá 1.
Então aqui, como eu tenho duas casas depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então a área aqui vai ser de... Aí como ele quer que você... Qual é a área de cada face de um cubo cuja aresta... Então cada face dessa aqui vai ter uma área, né, de 1,96. Qual foi a unidade que ele colocou? Foi centímetro. Então aqui é centímetro quadrado. Então aqui, como tem faces, como ele não pediu para saber a área total, né? Porque a gente está falando de volume, então ele só queria saber se nós tínhamos a condição, a partir da aresta, calcular a área de cada face. Então tem 1,96 aqui, 1,96 aqui, 1,96 de lá, 1,96 aqui de cima, de baixo e da lateral de lá. Então, ou seja, se eu multiplicar isso vezes 1,96, então eu vou saber a área total desse cubo. Mas como ele pediu aqui para nós termos somente a área de cada face, então essa face aqui eu peguei essa, né? Podia ter pego essa, porque todos os lados, todas as faces de um cubo são iguais. Então descobrimos aqui que essa face de laranja, né, que eu destaquei aqui, ela tem 1,96 centímetros quadrados. Tá bom? Eu vou pedir para que a professora ou para que o estagiário que esteja aí dá uma pausa nesse vídeo para você poder fazer esse exercício 2, porque depois que ela despausar aí, eu vou pedir para você corrigir essa lição junto comigo, tá bom? Então eu espero você aí, por favor, dá uma pausa aí. Muito bem, então lembrando lá, vamos ver se você acertou, né? Então vou pegar aqui o apagador, o número 2, ele está pedindo para a gente resolver então essa questão. Então falou assim, ó, o volume V de um bloco retangular, então está aí desenhado, não vou desenhar no quadro porque eu sou ruim para desenho, você sabe disso, que as medidas de seu comprimento C, né, e de sua largura L e de sua altura A, segundo a fórmula VCLA. Então V é igual a C vezes L vezes A. Bom, ele fala assim, quais são as variáveis dessa fórmula? Tá aí, ó, né? Letra A, a variável é V, variável C, variável A e variável L. Então são as quatro variáveis. Aí qual é o volume do bloco? Bem, esse aqui é a fórmula para a gente descobrir qual vai ser o volume do bloco. Então a letra B vai ser, ele pediu aqui as medidas, então a gente vai colocar aqui, ó, volume é igual a 1,5 vezes 2,5 vezes 2. Ok? Então eu tenho o comprimento, a largura e a altura. Não está na mesma ordem, tá? Eu não peguei aqui direito, mas está aí calculado, vai só calcular. Se eu multiplicar 2,5 com 2, vai dar 5. E 5 vezes 15 vai dar 75, não é? Ó, 5 vezes 15 dá 75. Como tem uma casa depois da vírgula, então o volume aqui vai ser 7,5. Qual a unidade de medida que ele usou? Centímetro. Então vai ser centímetro cubo. Tá ok? Então, fácil, né? Por isso que eu pedi para pausar aqui, para você dar uma percebida que eu tenho aqui eu vou ter as variáveis. Então as variáveis é o volume, o comprimento, a largura e a altura. E aí eu tenho como aplicar essa fórmula como ele deu no livro, eu aplico aqui para achar o volume desse bloco retangular. Tá? Então não é difícil. Bem tranquilo, né? Simples. Né? Só multipliquei esse vezes esse vezes esse. Aqui ficou fácil, né? Poderia, por exemplo, multiplicar 1,5 vezes 2, dá 3. E multiplicar 3 vezes 25, continuaria com 75. Mas como você observa que eu tenho uma casa depois da vírgula, então tem que respeitar também que na fórmula, ou na resposta, também vai ter uma casa depois da vírgula. Vou pedir também de novo para pausar, ok? Pausa aí, por favor, para fazer o número 3. Muito bem. Muito bem. Vai lá. Vamos lá. Número 3. Vou fazer aqui nesse canto. Ó. Já deu tempo. A professora aí já deve ter marcado o tempo mais ou menos. Isso aí mais ou menos uns 5 minutos você consegue fazer. Então vamos lá. Um feirante vende maçã. Aqui é o 3. Existe a maçã, certo? Maçã aqui ele falou que está vendendo a R$ 4,50. Muito bem. O valor V é em real, então o valor aqui está falando como V. Em reais, desculpa gente, mas na hora da gravação aqui passou um cidadão aqui gritando. Foi pago por um cliente na compra de maçãs em função da massa, né? Então, aqui é a massa porque ele está falando que é R$ 4,50 por quilo. Tá bom? Então se o cara leva 1 quilo, ele vai pagar R$ 4,50.
E o valor vai depender do peso. Então ele fala assim, ó, em função da massa M. Então, V é igual a 4,50 vezes M, ok? Que é a massa, ok? Então, por exemplo, ele disse ali, ó, então eu estou usando aqui o conceito de álgebra, dizendo que existe uma fórmula matemática, por exemplo, que quando nós vamos comprar alguma coisa nesses mercados que tem o preço do quilo do produto, né, principalmente da verdura ou da fruta, vai depender da massa, né? Então, quanto maior for a massa, maior é o valor que eu pago. Ok, gente? Isso tem que ficar claro, viu? Então, o exercício está dizendo assim, quanto vai custar se Marcelo levar 4,6 quilos de maçã desferante? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pagar o valor, né? Quanto? 4,50 vezes 4,6 ou 4,60, tanto faz. Eu posso tirar o zero aqui para facilitar meu cálculo? Posso. Aí, o que eu vou fazer aqui do lado? Ó, 4,6 vezes 4,5, né? 5. Como tem duas casas depois da vírgula, eu vou botar aqui, ó, duas casas, ó. Então eu tiro a vírgula aqui, vai ficar 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 4 vezes 5, 20 e 3, 23. Aí eu vou continuar aqui, ó. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 4, 16 e 2, 18, ó. Vou somar, dá 0, dá 7, dá 10, vai 1, dá 2. Como tem duas casas depois da vírgula, então o valor que o Marcelo vai pagar quando levar 4,6 quilos de maçã, ele vai pagar R$ 20,70. Tá? Então, esse é o valor que ele vai pagar. Então, é assim que funciona, né? Como existe a balança lá, né? Quando a pessoa está lá pagando, né? Se está no mercado, e geralmente as balanças, ou tem, por exemplo, tem mercado que a balança é no setor de hortifruti. E tem balanças, por exemplo, que é dentro, né? Na hora que você está pagando no caixa, às vezes encontra-se uma balança que vai botar lá a verdura, vai botar a fruta, e ela vai digitar o valor do quilo, né? Geralmente elas puxam lá uma folha, eles verem um código, né? E aí esse código já está cadastrado esse valor de 4,50, então a massa aqui vai depender do valor. Quanto maior for a massa de maçã, maior é o valor que eu vou pagar. Por isso que uma coisa depende da outra. E ali, se Marta comprou 3,5 quilos, quanto que ela pagou? Então essa aqui é o Marcelo. Então eu vou pagar aqui, ó, nesse cantinho aqui que a gente usou no exercício anterior, eu vou botar aqui então, aí essa aqui seria a letra A, então eu vou botar aqui a letra B, tá bom? Ó, eu vou apagar aqui também para a gente ter espaço aqui no nosso quadro, tá? Fiz errado, devia ter feito para cá, então vou botar aqui a letra B, ó. A letra B diz, e se Marta comprou 3,5, então vai continuar com 4,50, que é o valor do quilo, vezes 3,50. Posso tirar o zero aqui? Pode sim. Então vai ficar 3,50 vezes 4,50. Mesma coisa, ó. Duas casas depois da vírgula, tiro a vírgula. 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 3 dá 15, 2, 17. 4 vezes 5 dá 20, vão 2. E 4 vezes 3 dá 12, com 2 dá 14. Então vai lá, 5, 7, 5 e 1. Como tem duas casas. Então o valor que a Márcia vai pagar é de R$ 15,75, tá bom? Então se ela levar 3,5 kg, ou seja, ela está levando menos que o Marcelo, então o valor vai diminuir, tá vendo? Então por isso que a massa vai depender do valor que eu vou pagar. E por último, qual é a fórmula que determina o valor de V em função de M? Então aqui, ó, a gente já tinha visto, né? Então essa aqui é a fórmula, ó. Então a letra C aqui está respondida já, ó. C é igual a V, que é igual a 4,50, que é o preço do quilo, vezes o M, que vai ser a massa da fruta que você está levando para sair na etiqueta para você pagar esse produto lá no caixa do mercado, tá? Eu quero que você também pausa novamente aí, por favor, a professora ou o professor que está me substituindo, tá bom? Para eles fazerem o número 4. Bem, então número 4, mesma coisa. Acabei falando para o Renatinho ali uma fórmula matemática. Então, se a professora que depois quiser também dar um print aí, ou quem sabe parar o vídeo, eu vou até sair aqui, ó. Então tá aí resolvido o exercício 3. Eu vou apagar aqui porque eu preciso correr com o vídeo, tá? Então aqui agora eu vou fazer o número 4. Olha que o número 4 é bacana, porque tem um assunto que isso faz parte do nosso dia a dia, porque a gente uma hora ou outra vai comprar um tênis, né? Um calçado.
Então, eu falo assim, ó, a numeração de um calçado no sistema brasileiro é expressa por um número inteiro positivo. O número de um calçado, que indicaremos pela variável n, então n aqui vai ser o número de calçado, tá? O número do calçado qual que é? 42, 34, 43, 40, 41, tá? Então vai estar representado pela letra n, que é uma variável. O número de um calçado que indicaremos pela n, em função do comprimento do pé em centímetro. O valor aproximado de n pode ser obtido pela fórmula. Então tem uma fórmula, ó, n é igual a 1,7 vezes c menos 4. Então essa é a fórmula matemática para nós descobrirmos que o c aqui vai ser, esqueci de colocar, é o tamanho do pé, certo? É representado pela letra C. O tamanho do pé é representado pela letra C. Então, o número de calçado é o valor inteiro mais próximo de n, tá? Então, lembrando aí que vai ficar 1,7 vezes c menos 4. Então, ele pergunta ali na letra A, ó, qual é o número do calçado de Ana se seu pé tem 22,5 centímetros de comprimento? Então, vamos jogar na fórmula, ó. N é igual a 1,7 vezes, quanto que ela falou? 22,5 menos 4. Tá? Então, eu troquei isso aqui pelo C, isso aqui é fórmula, isso aqui é fórmula. Então, eu só repeti. A única coisa que eu fiz aqui foi trocar a variável C pelo tamanho do pé da Ana. Isso. Então, vai ficar N, vai ficar aqui N é igual a 1,7, tem que fazer a primeira multiplicação, ó. 1,7 vezes 22,5, ó. 1,7 vezes 22,5. Aí a grande pergunta é, professor, oi, eu não estou te ouvindo, querido, é um vídeo, é gravado, ok? Mas se eu quiser arredondar, eu posso? Olha, graças a Deus que eu perguntei isso, porque você pode arredondar, com certeza absoluta, para facilitar seu cálculo. Então aqui eu posso arredondar para 2, e 22,5 aqui eu vou arredondar para 23. Olha lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 1,7 eu vou arredondar para 2, que multiplica 22,5, vou arredondar para 23, menos 4. Então n é igual a 23 vezes 2 dá 69. Não, 69 não, 49. Eita. Que 49? 46. Tá certo? É gravado, viu, gente? Gravar ao vivo não é fácil. Menos 4. Então, n é igual a 46 menos 4 dá 42. Então, a Ana aqui vai calçar 42, que é o calçado dela. Tá bom? No meu livro aqui, ele está dando 34, porque está um pouco longe, né, professor? 42 de 34. Mas vamos fazer aqui pensando em não arredondar o número, tá? Vamos fazer aqui, ó. Então, vou deixar aqui, vamos apagar isso aqui, porque o meu livro aqui deu resposta 34. Então, vamos ver se vai dar 34 mesmo, ó. Como tem duas casas depois da vírgula, então eu vou tirar fora aqui, ó. Vai ficar 5 vezes 7 dá 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Aí agora abaixo do 8, ó. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Então aqui também, ó, 4 e 3. Então ficou 5, 12 vai 1 dá 8. E aqui ficou 3. Então, como tem duas casas depois da vírgula, 38. Então, aqui ficou. Então, eu vou fazer aqui paralelo, ó. Ó, então vai ficar 38,25 menos 4. 38 menos 4 vai dar 34,25. Como ele disse no nosso texto lá que o número do calçado é um valor inteiro, então eu estou falando aqui que n é igual a 34. Professor, qual que eu utilizo? Ó, a gente viu aqui que se nós arredondássemos, não ia ficar um valor, porque o valor não está próximo, né? Se aqui, por exemplo, tivesse encontrado 38 ou 36, até estaria próximo de 34. Então, o que eu concluo aqui? Que aqui, por ser uma fórmula, ela é uma fórmula resolutiva, ou seja, ela me dá a resolução do problema, que no nosso caso aqui é o tamanho do calçado, então eu não vou poder, infelizmente, eu não vou poder fazer o arredondamento. Vai ter que usar a fórmula dessa forma. Então, a resposta certa aqui é o n é igual a 34. Então, a Ana tem um pé de 22,5 e aí, quando for colocar no pé dela,
ela vai pedir um calçado para o vendedor de 34, tá? Que é o número do calçado dela. Beleza? E aí, aí a letra B, então vou botar aqui do lado, ó. Vou puxar aqui, ó, a mesma questão, letra B. Ele fala, e o número do calçado do pai da Ana, cuja o pé mede 27 centímetros? Então N é igual a 1,7 vezes 27 menos 4. Muito bem, então, mesma coisa, ó. Vou ficar aqui, N é igual, vou pegar 1,7 vezes 27. Como essa vírgula só tem uma, então vou botar aqui uma, então tira fora, ó. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7. 4, 11. Aí abaixa aqui, ó. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. E 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Então aqui ficou 9, aqui ficou 5 e aqui ficou 4. E aí, como só tem uma K depois da vírgula, então ficou 45,9. 45,9 menos 4. Né? Lembrando que o menos 4 é da fórmula, tá? Então ficou que N é igual a 45 menos 4. Como aqui já está arredondando já para 46, né? Então aqui eu acho que eu posso arredondar, porque não é fórmula. Ó. Então a 46 menos 4, então N aqui é igual a 42. Tá aí, ó. Então o pai de Ana, ele calça ali um tênis de 42, tá? Porque o pé dele é de 27 centímetros, enquanto o da Ana era 22,5. Então, percebem, gente? Percebem que quando... vou apagar aqui, ó, para não ficar tanto cálculo aqui, senão vai dar uma baralhada aí na hora que você está copiando no quadro. Então, duas coisas que eu observei aqui. A forma, muitas vezes, é uma forma que já existe, então é uma forma resolutiva, para essa finalidade nossa aqui, que é o número do calçado versus o tamanho do pé. Eu percebi que eu não posso simplificar uma forma resolutiva, definitivamente não dá, porque os valores aqui, você observa que os valores são muito distantes, então você tem que usar 1,7, você tem que usar um número com vírgula aqui, tem que multiplicar esses dois para depois você subtrair, que aí tem o resultado, tá? Então o resultado aqui é 34, não é 42, porque isso aqui está errado, vou até passar um X aqui, ó, que daqui a pouco você vai copiar e vai falar que isso aqui é o certo. Não, está certo essa aqui, ó, essa aqui que é o 34. E outra coisa que eu percebi que no final aqui eu posso arredondar, porque eu já fugi da fórmula mesmo, então 45,9 eu arredondei para 46, eu tirei 4. Então a Ana, o pai da Ana tem um pé então de 42 centímetros. Ok? Tudo certo? Tranquilo? Eu tenho um exercício agora que a professora vai passar, ou o professor que está me substituindo aqui, que vai tratar um pouco desse assunto. E aí, dependendo do tempo que você vai levar para resolver, aí eu iniciei um outro vídeo que eu vou gravar daqui a pouco. Tá bom? Um abraço, gente. Espero que vocês consigam fazer o exercício. Até mais. Tchau, tchau.